Fala, meus queridos! Vamos lá, vamos dar continuação, vamos dar continuidade na primeira epístola de João. Nós estamos nos encaminhando para o final do livro das Epístolas Cristãs 3 e nós vamos para a primeira epístola de João. A autoria do livro, vamos lá. João, o apóstolo, não tem o seu nome mencionado em suas 3 epístolas. Não obstante, sua autoria foi confirmada por Policarpo, Papias, Eusébio, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. O nome João significa graça de Deus. Era judeu, pescador, Mateus capítulo 4, 21, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Foi chamado como discípulo amado, pois era mais íntimo do mestre. Até no momento da crucificação, João estava presente. Isto mostra a sua disposição de correr risco de morte para ficar ao lado do seu mestre, que era o Senhor Jesus Cristo. Apesar de ter fugido no momento da prisão de Cristo, João voltou pouco tempo depois. São várias as citações a respeito de João nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Seu nome é omitido no próprio evangelho. Encontra-se referência ao apóstolo também em Atos, capítulo 4, verso 13, 5, 33 e 8, Atos 8, 14, Gálatas 2, 9 e Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 a 4 e 9. Na segunda e na sua terceira epístola, ele se apresenta como o presbítero, podendo se apresentar como apóstolo. Demonstrou humildade ao utilizar título mais simples. Em Apocalipse, apresenta-se como servo. Após o exercício do seu ministério em Jerusalém, João foi pastor em Éfeso, onde morreu entre os anos 95 e 100. Policarpo, no ano 190, bispo de Éfeso, escreveu: João, o que se reclinara no seio do Senhor, depois de haver sido uma testemunha, e o mestre dormiu em Éfeso. Vamos lá, a data do livro. A data do livro, da epístola, diz assim: segundo uma tradição bem antiga, João fez de Jerusalém seu centro de operação. Ali cuidou de Maria, mãe de Jesus, até a morte desta, obedecendo aquilo que o Senhor Jesus disse lá no alto da cruz do Calvário. Depois da destruição de Jerusalém, mudou-se para Éfeso, cidade que, antes do fim da era apostólica, passara a ser o centro geográfico e numérico da igreja cristã. Ali João viveu até a velhice, bastante avançada, e foi onde escreveu o seu evangelho e suas 3 cartas. João também é o autor de Apocalipse, e entre seus alunos estão Policarpo, Papias e Inácio, que vieram a ser bispo de Esmirna, Hierápolis e Antioquia, respectivamente. Sua epístola é um dos últimos escritos do Novo Testamento e foi provavelmente escrita depois do Evangelho de João, em alguma data no fim do primeiro século, entre os anos 95 e 100. Destinatários da carta. Por não conter saudações, despedidas ou menção de nome, tem-se considerado que a carta foi destinada à igreja em geral. O apóstolo trata carinhosamente os destinatários como meus filhinhos e amados. Isto parece indicar que, embora não tenha vinculado a epístola a uma comunidade específica, o autor tem em mente pessoas conhecidas, as quais seriam as primeiras a reconhecerem aquela mensagem. O contexto histórico. O contexto histórico diz assim: quando João escreveu esta carta, o cristianismo já tinha 60 ou 70 anos de existência e em muitas partes do Império Romano se tornaram uma religião importante, uma influência
poderosa. Naturalmente, foram feitos esforços de todos os tipos para combinar o evangelho com, com as filosofias e sistemas de pensamentos que até então predominavam. Um destes esforços envolvia a combinação do cristianismo com a filosofia e conhecida por gnosticismo. A forma de gnosticismo que desintegrava as igrejas nos dias de João ensinava que a natureza humana consistia em duas entidades separadas e irreconciliáveis entre si, o corpo e o espírito. O pecado reside apenas no corpo, carne. O espírito humano ocupa-se com as coisas de Deus, ao passo que, ao mesmo tempo, o corpo podia fazer o que quisesse. A pessoa podia transcender a dimensão mundana e alcançar a dimensão espiritual pela obtenção de conhecimentos ou gnoses. Desta maneira, a piedade elevada, mental e mística seria inteiramente compatível com o viver voluptuoso e sensual. Os gnósticos negavam também a encarnação, ou seja, Deus não se tornara realmente um ser humano em Cristo, e sim um fantasma que só parecia ser ser humano. Esta teoria era chamada de docentismo. Outra teoria gnóstica era da doutrina de Cerinto. Cerinto era líder desta seita em Éfeso e alegava ter vivido experiências místicas e possuía conhecimento exaltados acerca de Deus. Mas sua vida gritava em torno da gratificação dos apetites sexuais, ensinando que o Cristo divino unia-se com Jesus por ocasião do seu batismo e abandonou antes da morte deste. No decurso da carta inteira, aparece que João tinha em mente este hereges, pois insiste que Jesus era real, corporal, autêntica manifestação de Deus em carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, foi ressuscitado, que o conhecimento genuíno de Deus deve resultar na transformação moral. O conteúdo da carta, vamos lá. A carta apresenta denúncia contra os falsos e incentivos aos verdadeiros cristãos. O autor é incisivo, direto, totalmente convicto. Suas afirmações são muito fortes no sentido de apontar o erro e a verdade. O propósito da carta está bem definido, como também vimos no Evangelho de João. E a epístola foi escrita, ele vai dizer, para que a nossa alegria seja completa, para que não pequeis, para advertir contra os enganadores, para que saibais que tendes a vida eterna. A situação da igreja inspirava cuidados. Notemos isto pelo que se lê nas cartas às 7 igrejas da Ásia. As heresias graçavam em muitas comunidades. Em Apocalipse, livro escrito na mesma época, João menciona as expressões sinagoga de Satanás, nicolaítas, doutrina de Balaão e o gnosticismo, sistema que misturava ideias filosóficas, crenças judaicas e cristã. Era uma das principais fontes de heresias da época. Assim, muitos cristãos se tornaram gnósticos, criam em Jesus, mas negavam a realidade de sua encarnação e morte. O fato de se denominarem cristãos criava uma situação confusa. O mentiroso e o verdadeiro precisavam ser identificados. Esta é a missão de João. Em sua primeira epístola, o autor ajuda a identificar os personagens do cenário. O mentiroso e o verdadeiro precisavam ser identificados. Esta é a missão de João. Em sua primeira epístola, o autor ajuda a identificar os personagens do cenário e a situação dos próprios leitores no contexto da verdade e da mentira. O exemplo clássico utilizado é o de Caim e Abel, representando dois grupos de pessoas que estavam dentro da igreja.
O autor identifica quem está em comunhão com Deus e quem não está. No quadro a seguir, ele lista algumas expressões da epístola, através das quais se traça uma linha divisória entre os dois grupos. Olha só, vamos falar de forma alegórica. Olha só, o grupo de Abel, ele vai falar sobre a vida, a verdade, verdadeiros, espírito da verdade, Cristo, o amor ao irmão, sofrer e o ódio do mundo, e luz. Já o grupo de Caim, ele fala sobre a morte, mentira, erros, enganos, falsos e ou mentirosos, espírito do erro, anticristo, amor ao mundo, ódio ao irmão, trevas. Tudo isso está dentro da epístola de João. É possível pensar de um lado para o outro. Este trânsito pode ser chamado de conversão ou, no sentido contrário, apostasia. João disse que passamos da morte para a vida, e o seu cuidado era para que não acontecesse o processo contrário, né, da vida para a morte, como alguns irmãos que, envolvidos pela heresia, pudessem passar da verdade para a mentira. No cenário da verdade e da mentira, precisamos nos localizar. Onde estamos? João usa diversas vezes o verbo estar. Em algumas delas, ele se preocupa em localizar espiritualmente as pessoas. Se guardarmos a palavra e amarmos os irmãos, isto indica que estamos em Cristo. Quem não ama o seu irmão está nas trevas. E finalizando, o autor diz que estamos em Cristo, que é o verdadeiro Deus. Na primeira epístola, a ênfase continua nos seguintes textos. Ele continua dá ênfase ao seguinte texto. O texto lá em 1 Pedro 2,10, verso 14 e 17, 19 e 24, 27 e 28. No capítulo 3 de 1 Pedro, versos 6, 9, 14, 15, 17 e 24. O capítulo 4 de 1 Pedro ele vai dar ênfase ao verso 12, 13, 15 e 16. Em todos estes versículos aparece o verbo permanecer. Isso demonstra a preocupação do autor com a perseverança dos irmãos no caminho da verdade. A comunhão com Deus exige que caminhe na luz e obedeça aos mandamentos de Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Enquanto qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. O amor ao Pai e o amor ao mundo são totalmente incompatíveis. E nenhuma pessoa nascida de Cristo tem hábitos de praticar o pecado. Cristo é Jesus, é antítese do pecado. E ele se manifestou para tirar os nossos pecados. No capítulo 4, João continua com o tema da identificação dos espíritos rivais, falsos profetas que saíram para o mundo a fim de testar os espíritos. Nós devemos encontrar quem eles reconhecem como Salvador e Senhor. Todos os espíritos que não reconhecem que Jesus é Deus em carne não é de Deus. A epístola termina com o testemunho de Jesus, o Filho de Deus, e Jesus é aquele que veio. O título técnico do Messias é aquele que havia de vir, ou aquele que veio. João o identifica como aquele que veio pela água e pelo sangue, o Deus que veio e habitou entre nós, a palavra que tornou-se carne. A ênfase teológica, que nós estamos nos encaminhando para o final da epístola, é rapidinha. A carta adverte em vários trechos sobre pessoas que querem seduzir a igreja e são chamados anticristos. O conflito com estes enganadores é perceptíveis por toda a carta, pois rejeitam a verdadeira encarnação do Filho de Deus e, por meio de falsos ensinamentos, chegaram a uma vida religiosa falsa. Esta epístola fala aos cristãos de hoje, de modo especial. Atualmente há muitos que afirmam conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, mas de modo algum demonstram essa fé. Os testes de João sobre a obediência, amor e doutrina
serve de advertência aos infiéis, assim como de segurança aos verdadeiros cristãos. Para ter certeza de que conhecemos a Deus, precisamos obedecer aos seus mandamentos. Se não temos amor uns pelos outros, isto é, sinal de que não temos o amor de Deus em nossos corações. Fundamentalmente, temos de crer do modo correto em Jesus Cristo, e esta tríade importante esta tríade importante convoca a igreja de hoje a uma fé robusta e equilibrada. Temos de nos fortalecer cada vez mais em todas as áreas da vida cristã. A carta finaliza com a lembrança da volta de Jesus e que vai ocorrer repentinamente, trazendo o fim do mundo e introduzir o novo céu e a nova terra de Deus. Nós vamos para a parte final, o esboço de 1 João, que é dividida em apenas 8 partes, que diz assim: a primeira, a base da vida cristã, 1 João capítulo 1, do verso 1 ao 5, a segunda, o significado do andar na luz, terceira, resultados da comunhão com o Pai, que diz a obediência, semelhança com Cristo, o amor, separação e a ortodoxia, a quarta parte, a justiça, sinal de filiação, que diz a realidade da afiliação, a possibilidade da pureza, a essência da justiça e os resultados da justiça. A quinta parte, a necessidade da prática do discernimento espiritual, o amor, a prova da filiação, né, que diz. Essa é a sexta parte, tá? A sexta parte que diz o amor, a prova da filiação, que diz a origem, significado, inspiração e atividade. A sétima parte, grandes certezas do crente, que diz a vitória sobre o mundo, o caráter final de Jesus Cristo, a realidade da salvação, da oração respondida e a veracidade do evangelho. E a última parte, a oitava, a demonstrações contra a idolatria. 1 João capítulo 5, verso 21. E assim nós terminamos a primeira epístola de João. Sem perca de tempo, nós vamos pular já para a segunda. Nós estamos nos encaminhando para o final. A segunda epístola. É rapidinho, hein? Segunda epístola de João. Nós vamos falar sobre a autoria. O autor estimula-se dizendo o presbítero. Muitos viram nisto um título carinhoso do apóstolo. João já idoso. A epístola tem estilo e vocabulário semelhante à primeira e às do Evangelho. O falso ensino de 2 João 7 é semelhante ao de 1 João capítulo 4, verso 1 a 3. E alguns estudiosos entenderam que certo João, o presbítero, alguém desconhecido escreveu a epístola, mas este presbítero é o personagem nebuloso de existências incertas. O melhor é considerar o apóstolo João, o presbítero, como autor deste texto. O povo também tem uns devaneios legais, mas fica tranquilo, tá bom? A data. Todas as epístolas de João foram escritas na mesma época. Nota-se na segunda que os assuntos da primeira ainda persistiam na mente do apóstolo. Ele ainda se mostrava combativo em relação aos enganadores. Seu esforço é a favor da verdadeira doutrina de Cristo. O intervalo entre a redação de 1 e 2 João não foi muito extenso. O falso ensino que João mencionou em 1 João 4, de 1 a 3, continua sendo um problema para os leitores de 2 João. E por este fato, acredita-se que a presente epístola foi escrita entre os anos 90 a 95. O contexto histórico. O contexto histórico é mais ou menos parecido com a da primeira. É muito semelhante à da primeira. Esta carta é mais pessoal, pois dirige a senhora eleita e os seus filhos. Tal mulher não é identificada pelas escrituras. Há quem defenda a tese de que a senhora eleita seja Maria, irmã de Marta, a qual estaria mencionada no versículo 13. Há quem tome o termo senhora em grego como curia, considerando o nome próprio.
Outra hipótese sugere que João estivesse chamando a senhora eleita a uma igreja específica ou igreja em geral. Seria o destinatário um indivíduo ou denotaria o termo senhora, figuramente a uma igreja cujos membros são seus filhos. Ou, se tinha em mente um indivíduo, teria esta senhora uma casa onde se reunia um grupo de crentes, de forma que eram chamados filhos dela. Há um paralelismo no sentido dos judeus por Sião, o que Paulo chamou mãe de todos nós. Está lá citado em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Nada disso se comprova. Seguindo as mais rigorosas interpretações, não podemos afirmar qual tenha sido esta senhora. O ponto principal é que o grupo a que a epístola foi dirigida corria perigo devido aos falsos ensinadores. E João queria que os componentes deste grupo se mantivessem vigilantes para não serem enganados. O conteúdo da carta também é parecido com a primeira. Cristo veio e nos deu sua doutrina, seu mandamento, que consiste no amor de Deus e ao próximo. O amor determina o nosso vínculo com Deus e com os irmãos. Já recebemos a sua doutrina. A questão agora vamos andar neste mandamento. O verbo anda e é muito utilizado por João e também por Paulo, indicando o nosso modo de vida. O verbo andar é muito utilizado por João e também por Paulo, tá? Indicando o nosso modo de vida, nossas decisões e nossos rumos e nossas ações. Os enganadores ameaçavam o êxito deste processo, versos 7 a 10. Isto ocorre com que aqueles que abandonam o caminho da verdade e do amor, não permanecendo na doutrina de Cristo. Os que se desviam perdem a recompensa, perdem o fruto do seu trabalho e fazem perder-se o fruto do trabalho daqueles que os conduziram a Cristo. João disse que alguns vão além da doutrina, e esta é uma forma sutil de heresias. Ele vai dizer, existe mais do que o que Deus exigiu, esperar mais do que o que Deus prometeu. Esperar mais do que aquilo que Deus prometeu pode ser uma atitude inofensiva ou não, dependendo da situação. Se alguém espera que Deus lhe dê uma casa na praia, isto não é pecado. Contudo, não sabemos se Deus fará isso. É um exemplo, tá, irmãos? Pode ser sim e pode ser não, uma vez que a Bíblia nunca nos prometeu esse tipo de coisa. Então, se Deus não der, qual será a reação daquele que pediu ou esperou? O problema se agrava quando este tipo de expectativa é alimentada por formas doutrinárias, como as que temos ouvido hoje em dia. Vai dar tudo certo, recebe a casa, isso, prosperidade, riqueza, né? É o que estão destituídas estão destituídas do fundamento bíblico. Continuando, esta é uma forma de ir além da doutrina de Cristo, e a palavra do Senhor nos ensina que ele atende aos nossos pedidos, desde que estejam coerentes com a sua vontade. Sobre os enganadores, aqueles que não trazem a doutrina de Cristo, João diz, não os recebais em casa, nem tampouco os saúdem, ou saudeis. Está estabelecido o limite para a hospitalidade. Hospitalidade cristã é tão valorizada pelos escritores do Novo Testamento. Não devemos ser tão bons ao ponto de acolher lobos que vêm para ameaçar nossa firmeza na fé. O apóstolo não está nos acolhendo a sermos rigorosos, aconselhando a sendo rigorosos contra os fracos na fé, mas sim contra aqueles que nos procuram como objetivo de corromper a doutrina que recebemos do Senhor. João tinha muito mais para transmitir aos seus leitores, mas não quis usar mais uma folha de papiro para escrever. Preferia falar face a face para não ser mal interpretado. Ele previa uma ocasião em que os visitaria para poderem ter a alegria completa.
As palavras de encerramento de João, no versículo 13, soam mais como uma mensagem de saudação dos membros de alguma igreja aos destinatários de sua epístola. A ênfase teológica aos falsos mestres que João denunciou negam a humanidade de Jesus Cristo. O erro específico deles era provavelmente o docentismo, ou seja, a negação da realidade do corpo humano de Jesus Cristo. Os falsos mestres passavam pelas igrejas e se aproveitavam da hospitalidade cristã. João queria que os seus leitores oferecessem hospitalidade aos cristãos em viagem, mas exortou-os a negá-la a hereges itinerantes. Ele também os incentivava a demonstrar amor fraternal, pois através deste amor andaria em obediência aos mandamentos de Deus. E por fim, os cristãos da igreja receptora são incentivados a amarem uns aos outros e obedecerem, e também é divertida contra os falsos mestres gnósticos que negam que Jesus era verdadeiro homem. O esboço do livro, e aí nós encaminhamos para o final, é dividido apenas em 3 partes. Primeira, a saudação. Segunda, as exortações, que diz ao amor, à obediência, à vigilância e à recusa de erros. E, por fim, a conclusão, que em segunda epístola de João, no capítulo no versículo 12, capítulo único, versículo 12 a 13. E assim se termina mais uma epístola. Vamos lá? Vamos logo mergulhando aqui rapidinho para nós irmos para a terceira e última epístola de João. Vai ser bem rapidinho. E nós vamos para Judas. E aí nós terminamos. Isso. Beleza? Vamos lá. A terceira epístola de João. A autoria e a data, mais uma vez vou dizer, são parecidas, há uma semelhança epistolar. Torna provável que a segunda e a terceira João tenha sido escrita mais ou menos na mesma época, como eu já disse, e é possível que o autor estivesse se referindo à segunda João quando disse que escreverá à igreja anterior, né? Contudo, não há indícios concretos da ordem das duas cartas. As provas disponíveis indicam que João, o apóstolo, foi o autor não somente do evangelho do mesmo nome, mas também dessas 3 epístolas, e estas cartas foram escritas segundo supõe-se entre os anos 85 a 100. O conteúdo tá quente, hein? Tá quente, muito quente. O conteúdo da carta, esta carta curta, dá uma ideia de certas condições que existiam numa igreja local no tempo de João. João tinha enviado um grupo de mestres itinerantes com cartas de recomendação. A diferença a diferentes igrejas, uma das quais era a igreja que pertencia a Gaio e a Diótrefes, dominado pelo ciúme dos direitos da igreja local, ou por alguma razão pessoal recusou-se a dar hospitalidade a estes mestres e expulsou os membros da igreja que os recebiam. Gaio, um dos membros da igreja, não se deixou intimidar pelo ditador espiritual e hospedava os missionários e obreiros, os quais mais tarde contaram a sua bondade ao apóstolo. Parece que João estava para enviar estes mestres pela segunda vez e exortou a Gaio a continuar no ministério do amor para com eles. João mesmo escreveu uma carta de advertência a Diótrefes, que foi desprezada. Por isso, o apóstolo expressou a sua intenção de fazer uma visita pessoal à igreja e a destituir esse tirano eclesiástico. Percebe-se que não é de hoje, né? Esses homens que se diz dono da igreja, né? Não é de hoje. Já vem lá desde o início da igreja. Infelizmente a igreja perdeu essa autoridade. Os homens estão na frente da igreja maltratando, pisando, né? E querendo ser ditadores, mas isso tudo vai chegar uma hora conta. Pode ficar tranquilo.
O propósito da terceira carta é elogiar a Gaio, leigo leal e ativo, que tinha consideráveis bens por sua hospitalidade cristã, dando acolhida a pregadores que viajavam de uma cidade para outra e ajudando-os no caminho, participando assim em sua obra missionária. A carta revela o contraste entre a verdade a serviço de Gaio e a arrogância comprovada de Diótrefes. João enfatizou que a verdade era um tipo de conduta que combinava com a doutrina que os cristãos professavam. Tal expressão tão importante para João significa praticar, viver de acordo com a verdade. O verbo andar foi também muito utilizado pelo apóstolo Paulo em seus ensinamentos sobre a vida cristã. Trata-se do procedimento mencionado no verso. Comportamento autocrático de Diótrefes transgredia esse parâmetro e João queria por fim a sua atitude dominadora. A palavra testemunho tem destaque em todos os escritos de João, desde o Evangelho até o Apocalipse. Como cristão, damos testemunho a respeito do Senhor Jesus e isso vai gerar outro testemunho que será dado ao nosso próprio respeito. O procedimento será observado e produzirá um testemunho positivo ou negativo. João se alegrou pelo testemunho dado pelos seus irmãos a respeito de Gaio, e contudo os estranhos também dão testemunho. Neste contexto, os estranhos são irmãos vindos de outros lugares. No verso 12, todos dão testemunho, inclusive o próprio apóstolo e a própria verdade. Parece que a verdade, neste contexto, está relacionada à doutrina, a qual serviria como parâmetro para confirmar determinado testemunho. Vemos, portanto, que as nossas obras geram testemunho a nosso respeito, e as nossas mensagens circulam rapidamente e estruturam ou derrubam a nossa reputação. A epístola destaca o procedimento de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Daí surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que estas pessoas se tornassem bons ou maus exemplos a serem imitados ou evitados. Gaio e Demétrio são apresentados como cristãos fiéis. Diótrefes é visto como ambicioso. Estava na liderança, mas João não o reconhece como tal. O apóstolo diz que Diótrefes gosta de ter entre eles a primazia. Ele gostava de ser líder, contudo não era vocacionado para aquele trabalho. Seu caráter se manifestava por palavras e ações. Que diz? Profere palavras maliciosas, não recebe o apóstolo na igreja, é rebelde contra as autoridades espirituais, proíbe que os irmãos o recebam e exclui da igreja o que o faz. Igualzinho a pastores que tem por aí, irmãos. Igualzinho mesmo. Não muda, não muda. Né? A gente percebe-se isso. A gente vê claramente que existem homens que não foram chamados e nem têm um pingo de vocação para estar na frente da igreja. Que Deus nos ajude a caminhar na presença dele e que ele repreenda esses homens que estão na frente da obra sem um pingo de chamada de Deus. A ênfase teológica nós estamos encaminhando para o final. João escreve a presente epístola para elogiar e repreender. Elogia a Gaio por sua atitude altruísta e por sua hospitalidade cristã, porém repreende a Diótrefes por sua arrogância e atitude ditatoriais. É importante notar que João encerra sua epístola com saudação hebraica, revestida de novo significado por Jesus após a sua ressurreição. Paz seja contigo. Esta saudação é uma apropriada oração por Gaio, haja vista que ele tinha de exercer liderança numa igreja em que Diótrefes estava provocando discórdia. A saudação recíproca com a qual a epístola termina é de e para os amigos. Esta designação dos cristãos é única nas epístolas. Sua relação uns com os outros é normalmente descrita em termos de fraternidade e comunhão. Não obstante, Jesus chamou aos 12 seus amigos.
né, e os amigos de Paulo na cidade de Sidom. São mencionados em Atos 23:3, 27:3. Não parece haver nenhuma insinuação de que amigos sejam menos intimamente associados uns aos outros do que irmãos, pois a instrução dada a Gaio é para a saudação aos amigos, nome por nome individualmente. Os cristãos não devem perder a sua identidade e importância individual no grupo. Deus certamente pretende que cada comunidade local suficientemente pequena e estreitamente unida para que o ministro e os membros se conheçam uns aos outros pessoalmente e sejam capazes de saudar-se uns aos outros nome por nome. O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, né? João 10:3. Subpastores e ovelhas também devem conhecer-se uns aos outros pelo nome. Eita, João abençoado por Deus. Então aqui quebra algumas coisas, né? Nós temos que ter essa intimidade com o pastor e o pastor tem que ter intimidade com as suas ovelhas. Simples assim, né? Vamos lá, o esboço de 3 João. Ela é dividida em 5 partes: saudação e cumprimentos, fidelidade à verdade, segunda parte. A terceira parte é a importância da hospitalidade, que é dividida em encorajamento positivo, um exemplo negativo, resumo, o bem contra o mal. A quarta parte é a recomendação de Demétrio. E, por fim, a quinta parte é a conclusão e a despedida. 3 João, verso 13 a 14. E assim termina a terceira epístola escrita por João. E logo, nós vamos logo já entrando aqui, já para Judas, e nós terminamos as epístolas gerais. Judas, epístola de Judas. A autoria, vamos lá. O autor se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas é um nome hebraico e grego comum entre os judeus. Dos assim chamados no Novo Testamento, os quais com probabilidade têm de ser o autor da carta é o apóstolo Judas, filho de Tiago, é citado lá em Lucas 6,16, ou Judas, o irmão do Senhor, Mateus 13,55. Este último é o mais provável. O autor não reivindica seu apostolado e até mesmo parece ser diferente dos apóstolos. Além disso, refere-se a si mesmo como irmão de Tiago. Em geral, uma pessoa dos dias de Judas se apresentaria como filho de alguém e não como irmão. O motivo da exceção aqui pode ter sido por causa da posição de destaque que Tiago desfrutava entre os cristãos de Jerusalém, sendo um dos pilares da igreja. Embora nem Judas e nem Tiago se apresente como o irmão do Senhor, outros não hesitavam em se referir a eles desta forma, que diz assim, ó, que vai dizer da seguinte forma: segundo parece, eles não podiam, não pediam para serem escutados em razão do privilégio especial de serem membros da família de José e Maria. Aliás, Maria também em nenhum momento reivindicou para ela o destaque por ser mãe do Senhor Jesus, sempre se portou como alguém comum entre os discípulos. Judas pode ter sido uma das pessoas mencionadas por Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, na referência ao ministério ambulante dos irmãos do Senhor. A data. Né? Antes de falar da data, é legal porque isso aqui quebra os ensinos da Igreja Católica, né? Dizendo que Maria é alguém de suma importância dentro do Evangelho, e a gente percebe que não foi. Não tem nenhuma característica que ligue ela como uma pessoa de suma importância no cristianismo. Né? A data não tem nenhuma relevância. A data da carta determina a data determinar a data sempre foi um problema
entre os estudiosos, visto que existem muitas fontes de informação. Para alguns, esta epístola foi escrita antes de 2 Pedro, portanto, antes do ano 65. Para outros, foi escrita depois de 2 Pedro, como a maioria dos estudiosos acredita, por volta do ano 70 a 80. A questão é se 2 Pedro cita Judas ou se Judas cita 2 Pedro. A segunda carta de Pedro e a carta de Judas se aparece muito nas ideias e na forma. Ambas tratam dos perigos que estão ameaçando as doutrinas da igreja. Contexto histórico. Esta carta reflete fortemente o meio social do cristianismo judaico do primeiro século, como era de se esperar de um autor como Judas. Entre as evidências para a origem judaica do autor, temos as suas muitas referências ao Antigo Testamento e a sua familiaridade com a tradição, a sua tradição apócrifa judaica e a sua forte preocupação ética. A designação das pessoas às quais Judas endereçou a carta é muito genérica. Podiam aplicar-se aos cristãos judeus e a cristãos gentios ou ambos. Onde moravam também não está indicando. A carta foi evidentemente escrita antes de tudo para advertir a igreja contra os mestres imorais ou libertinos, falsos mestres que estavam usando a liberdade cristã e a livre graça de Deus como licença para a imoralidade. Segundo parece, estes falsos mestres estavam tentando convencer os crentes que, sendo salvos pela graça, eles adquiriam a liberdade para pecar, uma vez que seus pecados já não seriam contados. Pela graça, eles adquiriam a liberdade para pecar, uma vez que os seus pecados já não seriam contados. Judas considerava imperativo que os seus leitores fossem prevenidos contra tais homens, preparando-os para fazer a oposição às doutrinas pervertidas destes com a verdade a respeito da graça salvífica de Deus. Mas a estratégia de Judas é mais do que somente uma posição negativa, para que tenham um testemunho firme pela verdade e para procurarem resgatar aquele cuja fé estava hesitante. Esta receita para confrontar erros espirituais é tão eficaz hoje como quando a carta foi escrita. Em geral, há uma aceitação de que estes falsos mestres eram gnósticos, embora esta identificação possa estar correta. Devem tratar-se de precursores do gnosticismo plenamente desenvolvido, que só passou a existir no século II. Cristo irá julgar estes maus elementos, como fez com os anjos caídos. O fermento do mal estava agindo entre os líderes. Em contraste com estes indivíduos, encontramos os verdadeiros seguidores da fé, erguendo bem alto a cruz de Cristo. Vamos lá, o conteúdo. Seguindo-se a saudação, Judas revela que a sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação. Em vez disso, ele foi movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa dos mestres apostatas que estavam pervertendo a graça de Deus e ao agirem assim, corrompiam a verdade e o caminho da retidão nas igrejas. Judas os acusa de impureza sexual, liberais como Caim, cobiciosos como Balaão, rebeldes como Coré, arrogantes, gananciosos, sensuais, causadores de divisões, e afirma a certeza do julgamento divino contra todos que vivem em tais pecados, e ilustra este fato com 6 exemplos do Antigo Testamento. Versos 5 a 11. Os 12 fatos descritivos da vida deles revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino. Verso 12 a 16. Os crentes são despertados a crescerem na fé e a ter compaixão com temor no tocante àqueles que estão vacilando na fé. Judas termina com palavras de louvor a Deus, de grande inspiração a impetrar a sua bênção. Nós temos citações de livros
apócrifos em Judas. No verso 14 a 15, Judas faz uma citação quase literal de uma obra apócrifa popular chamada de Livro de Enoque, ou Primeiro Enoque. A fonte que ele usa era familiar a seus leitores e seria útil para confirmar o seu tema do julgamento divino contra os ímpios. A citação do livro de Enoque, que alegadamente foi escrita pelo Enoque de Gênesis 5, mas não aparece antes do século I a.C. O livro de Enoque era um escrito muito respeitado nos tempos de Judas. O fato de não ser canonizado não significa que não tenha verdades. E ser citado por Judas não significa que ele os considere inspirados. Nós temos uns paralelos aqui entre Judas e 2 Pedro. Olha só, 2 Pedro cita em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 1, falsos mestres. Em Judas é citado lá em capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, anjos que pecaram, aparecem em Judas, capítulo 1, verso 6. Sodoma e Gomorra, né? Contaminados e atrevidos, contendas de anjos, animais irracionais, caminho de Balaão, nuvens levadas pelo vento, falando as coisas arrogantes, lembrai-vos das palavras e encarceradores dos últimos tempos. Aparece em Judas do capítulo único, do verso 4 até o 18, e também aparece em 2 Pedro, no capítulo 2 até o capítulo 3, verso 3. A ênfase teológica, e aí nós nos encaminhamos para o final. Judas pretendia escrever uma mensagem sobre a salvação que tinha em comum com os seus leitores. Seu conhecimento do surgimento de sua heresia, no entanto, levou a mudar a sua ênfase para uma denúncia de heresia que o cercava. Judas deu orientações sobre deter o avanço da heresia entre os seus leitores no verso 17 a 23. A epístola tem pouco conteúdo teológico porque o seu propósito era, antes de tudo, prático. Um detalhe polêmico do livro são as citações dos livros apócrifos de 1 Enoque e da ascensão de Moisés. Alguns estudiosos viram nestas citações razões para questionar a autoridade de Judas, mas Paulo citou um poema pagão em, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. E referiu-se a um escrito não canônico em 2 Timóteo 3,8. Judas parece ter considerado suas citações dos apócrifos como plena de autoridade e igualmente parecia aceitar a historicidade do incidente da ascensão de Moisés, mas usou as citações mais comuns e ilustrações para dar substância às suas afirmações. As advertências de Judas em relação aos falsos mestres precisavam ser proclamadas novamente nas igrejas de hoje. O povo de Deus precisa lutar pela fé que lhe foi confiada, e Judas nos traz à mente a seriedade da fé e dos ensinos cristãos. Os falsos mestres que se opõem à verdade têm de estar preparados para enfrentar o julgamento de Deus. Os verdadeiros crentes precisam preservar a verdade com a fidelidade e manterem-se firmes no amor de Deus. Exortações de vigiar e orar, encorajar os que estão inseguros e de conduzir os outros ao caminho da salvação precisam ser ouvidas e praticadas. Beleza? Assim nós encaminhamos para o final da epístola de Judas, chegando ao seu esboço, que diz assim: esboço de Judas. É dividido em 5 partes. A saudação, Judas, verso 1 e verso 2, é capítulo único. Segunda parte, a ocasião da carta, verso 3 a 4, que diz a mudança de assuntos e a razão da mudança, a presença de apostatas ímpios. Terceira parte, a advertência contra os falsos mestres, do verso 5 ao verso 16, que diz: há exemplos históricos do julgamento dos apostatas. Israel incrédulo, anjos que caíram, Sodoma e Gomorra. Não ter a descrição dos apostatas nos dias de Judas.
implorada a sua conversão difamatória, seu caráter retratado vividamente e a sua destruição profetizada. A quarta parte é a exortação aos crentes, versos 17 a 23, e por fim a doxologia final, versos 24 e 25. E assim, queridos, terminamos a Epístolas Cristãs 3. Eu quero agradecer a todos do Polo Bereia. Vocês são uma bênção de Deus para a minha vida. Né? Teve momentos difíceis, vocês nem sonham que eu passei, mas para mim foi uma alegria estarem com vocês no decorrer deste um ano. Foi muita luta, muita prova, muita batalha, mas acima de tudo o prazer e a alegria de ter convivido com vocês. Fica aqui minha palavra de gratidão, minha palavra de carinho para todos vocês. Vocês são bênção, tá bom? Ao Guto, evangelista Guto, que Deus vos abençoe. E a todos, irmão, a todos. Não quero esquecer ninguém. Eu não sei o nome de todos, mas eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão para vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vos abençoe, queridos. Um abraço a todos, um beijo no coração. E nós estaremos juntos muito em breve. Deus vos abençoe.